Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu não sei como que vai ser hoje, porque tem a Alixia roncando aqui do lado e parece que tá tendo uma balada lá fora, que assim, o volume tá muito alto, eu tentei fechar todas as janelas possíveis, mas pode ser que eu me perca um pouco, tá? Então, vou me prometer aqui ficar mais focado em vocês. Gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Toda quarta-feira às 8 horas eu tô aqui fazendo live para vocês. A intenção dessa live é para vocês entenderem os motivos que causam a coprofagia canina. Muito prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista. E eu ensino veterinários a faturar de 3 a 6 vezes mais, se tornando referência na indicação de psicofármacos, mesmo que você não tenha conhecimento na área comportamental, aliando a sua rotina clínica, tá bom? Inscrições, tem uma lista de espera lá pro FCPA, o link tá lá na bio, se você se interessar por esse tema. Imagino que vai se interessar a partir dessa live também que a gente vai conversar. Entra lá e se prepara para a próxima turma, tá bom? O tema do episódio de hoje, então, é ciclo da coprofagia, o que fazer com a recidiva nos cães. Você vai aprender, tem muito veterinário, mas tem muito tutor aqui, tá? Isso é legal. E, gente, só para falar também, eu tô muito fanha, esse tempo aqui em São Paulo, o tempo tá muito seco. Então pode ser que em alguns momentos eu tenha que beber bastante água, e eu tô com o nariz escorrendo, enfim. Hoje eu não estou no meu melhor dia, tá? Mas eu vou dar o máximo para vocês. Tem muito tutor e muito veterinário, que é importante tanto o veterinário quanto o tutor entender aqui quais são os motivos que causam a coprofagia, tá? Isso vai ser muito enriquecedor para ambos os lados. Tá bom? Então vocês vão aprender a entender os motivos que causam a coprofagia canina, vai entender por que é importante estabelecer uma rotina previsível e uma rotina de enriquecimento ambiental para evitar a coprofagia, e a gente vai abordar quais são os principais sintomas e causas que podem estar relacionados ao aparecimento da coprofagia. Será que o estresse pode desencadear a coprofagia? Ou é só um problema comportamental? É um problema clínico também? Existe coprofagia natural? Ou será que a gente precisa tratar todo o cão coprófago? Por que acontece tanta recidiva nesses casos? Tem fator comportamental ligado à coprofagia? Tem fator clínico ligado à coprofagia? Tratei a coprofagia, mas voltou. E agora? O que fazer? Esse tema é uma oportunidade para vocês conseguirem fechar mais rapidamente o diagnóstico do seu paciente. E você, mesmo sendo clínico, você precisa entender sobre o comportamento para o melhor tratamento da coprofagia, tá? E que animais podem ter resultados diferentes para o mesmo protocolo de tratamento também. E com isso é preciso saber diversos tratamentos, tá? Tem algumas perguntinhas aqui que deixaram para mim pelo direct e eu vou vou respondê-las no final da nossa apresentação, tá? Antes de tudo, a gente precisa falar por que os cães são coprófagos, por que existe esse comportamento. E a gente precisa voltar muito lá atrás, na domesticação canina. A coprofagia ela foi fundamental para o processo de domesticação canina. Podemos dizer que ela foi a ferramenta, o ponto-chave aí para os cães se aproximarem da gente, tá? 20 mil anos atrás, mais ou menos, né, na época da domesticação, o que acontecia? Nós éramos pessoas errantes, né? Os nossos ancestrais aí eram errantes, eles não tinham espaço fixo para eles se estabelecerem. Porém, a partir do momento que nós humanos, né, os nossos ancestrais, começaram a fixar uma residência, digamos assim, né, começou a ter o quê? Um problema de sanitário, né? Eles iam caçar, eles abatiam essa caça e aí levavam para dentro lá
próximo da residência, faziam a retirada da pele, enfim, todo aquele processo, e eles comiam a parte da carne, a parte boa da carne. Só que aí, a partir do momento que eles começaram a ter esse tipo de vida, né, de fixar uma residência, começou a ter muito restos de caça, né? E além dos restos de caça, aquelas pessoas começaram a defecar, né? Então elas defecavam próximos dos locais de residência, fazendo com que os cães chegassem mais próximo da gente. Eles eram atraídos pelo cheiro de restos de caças e eles começaram a comer o resto dessas caças, né? E, consequentemente, também, eles viram as fezes humanas como uma fonte de alimentação. Porque, querendo ou não, são restos de comida que tem lá dentro das fezes, né? Então, eles começaram a perceber aquilo como um fator importante de sobrevivência. E a partir do momento que esses animais começaram a ficar mais próximos da gente, começou a ter o quê? Um benefício mútuo. Eles chegavam perto da gente porque eles tinham alimentação e eles percebiam que aqueles cachorros eles já estavam limpando aquela área. Então, o cão, meio que, digamos assim, ele foi fundamental para o nosso processo sanitário, né? Então, ele foi a partir da coprofagia que isso começou a desenvolver o processo de domesticação canina, né? Olha que interessante. E os cães, então, eles herdam esse instinto de serem animais coprófagos. Eles foram desenvolvidos para isso. Digamos assim que a gente que ensinou os cães serem coprófagos. Só que hoje, claro, a gente não fixa residência, a gente não tem restos de caças, a gente tem em muitos lugares, né? Eu sei que em alguns outros lugares a gente tem um problema aí problema sanitário muito grande, mas os cães não deixaram de ser animais coprófagos. Eles só evitaram, né? Com essa modernização da gente. Só que a partir do momento que existe uma possibilidade, eles são muito atraídos a fezes. E a gente vai ver quais tipos de fezes aqui são comuns. E então a coprofagia é um comportamento natural e inato do cão. A gente não pode, infelizmente, a gente não... claro que seria o melhor dos mundos hoje, no mundo moderno, que os nossos cães não fossem animais coprófagos, ok? Mas eles são. E isso é instintivo. E quando a gente pensa em instinto, é a única coisa que a gente não consegue controlar, né? A gente não consegue fazer com que aquele animal pare de comer as fezes. E existem, então, depois a gente vai falar sobre isso, as coprofagias naturais e tem as coprofagias patológicas também, tá? Então fica aqui até o final que vocês vão entender. Por outro lado, existe um processo fisiológico no cão que tem uma tendência a mais deles serem coprófagos. O trato digestório de um cão é praticamente 1/3 do nosso trato digestório. Ou seja, o bolo alimentar passa muito mais rapidamente no trato digestório de um cão do que no nosso. Consequentemente, eles vão ter mais problemas de absorção intestinal. Eles vão absorver muito menos nutrientes do que a gente, por exemplo, tá? Então faz com que aquele animal, o metabolismo é muito mais rápido, ele precise comer muito mais para ele ter aqueles nutrientes, tá? Então, consequentemente, eles aproveitam muito melhor um alimento mais digerido do que um alimento cru, por exemplo, né? Então, que pensando aqui, essa live é uma live um pouco nojenta, tá, gente? A gente vai falar bastante de fezes aqui, mas não tem jeito. Mas o que seria um alimento muito quebrado, muito partido? As fezes são, querendo ou não, tem bastante nutriente.
Então, eles viram as fezes como um alimento mais processado, mais quebrado, onde eles absorvem muito mais rapidamente aqueles nutrientes também, tá? Então, tudo isso, tanto da parte da domesticação, quanto da parte da fisiologia, contribui para o animal, para o cão ser um animal coprófago, ok? Então, existe fisiologicamente e historicamente aí falando. Existem as coprofagias naturais. Kátia, você é louca falar que o cachorro... É normal o cachorro comer cocô. É normal o cachorro comer cocô, tá? Existem coprofagias que são naturais. Primeiro, a coprofagia, quando aquela mãe, ela acabou de ter os nenês e ela precisa limpar aqueles nenês. Ela acaba fazendo o estímulo para aqueles animais, para os filhotes fazerem xixi e cocô. Então, isso é uma coprofagia natural, não deixa de ser coprófago, né? Então, ela vai limpar primeiro para fazer a limpeza deles, para estimular o esfíncter uretral e o anal, porque os filhotes precisam disso. Para quem já teve um monte de filhotinho aqui, bastante filhotinho aqui que já teve cria, sabe que é importante. Se a mãe não tá lá, a gente precisa estimular aquele filhote para ele conseguir urinar e defecar, né? Então ela tem esse papel. Então essa é uma coprofagia natural. Outra coprofagia natural, aquele cachorro que vai no meio do pasto, tem um monte de vaca, tem um monte de cavalo, tem um monte, sei lá, de herbívoro lá, e o cachorro vai lá e se lambuza cheia de cocô de vaca, cocô de cavalo. Essa é uma coprofagia natural, tá? Infelizmente é. Não posso falar assim, nossa, Kátia, então então a gente vai deixar o cachorro se lambuzar de bosta de vaca no pasto. Não tô falando isso. É instintivo o cachorro procurar as fezes desses herbívoros. E por que ele procura as fezes dos herbívoros? Os cachorros, eles são muito espertos, eles são muito inteligentes, eles não são nem um pouco burros, nem burros e nem porcos, tá? Eles procuram as fezes dos herbívoros primeiro, porque tem muita fibra. Então, a partir do momento que aquela alimentação tem muita fibra, melhora no processo digestivo daquele animal. E além disso, as fezes dos herbívoros possuem bactérias, e bactérias benéficas também. Ele auxilia meio que como um probiótico natural. Olha que louco, né? Nossa, fezes de cocô de vaca é um probiótico? Sim. Os animais, os herbívoros, eles têm muitas bactérias, eles têm muitas câmaras, né? A vaca tem, enfim, 4. Quem é veterinário sabe aqui que eu tô falando. Mas assim, tem muita bactéria benéfica que sai naquelas fezes, e isso pode se tornar um probiótico natural para ele. Eu não estou falando que deixa aquele cachorro comer cocô o tempo inteiro, não. Primeiro, se isso acontecer, evita o contato dele, diminui um pouco mais o contato dele daquele pasto. Comeu? Não tem o que fazer, deixa ele comer. Quando voltar, por exemplo, para São Paulo, para sua casa, ou faz uma vermifugação, ou faz um exame de fezes para ver se ele precisa de uma vermifugação. Eu não tô falando que é normal deixar o cachorro comer cocô. O que eu tô falando é que é normal esse cachorro ter coprofagia e ir atrás dessas fezes para comer, porque é instintivo, tá ok? E aí, por que será que é tão comum também? Eu digo aqui, né? Casa de cão e de gato, cocô de gato é petisco de cachorro. Isso é batata. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui que tem cão e gato e tem um problema de coprofagia, de que o cachorro vai lá na caixa de areia do gato e fica comendo cocô de gato, tá? Isso é normal, porque as fezes dos gatos têm muita proteína, ela é muito palatável, ela é muito... Os cachorros adoram as fezes de gato, tá? E de humano também, porque a gente se alimenta muito mais do que deve, e a nutrição também tem muito mais nutriente quebrado lá também. Então é muito comum. Eu moro, gente, na Avenida Paulista.
Aqui tem, assim, mendigo por metro quadrado, né? E, infelizmente, eu já até detecto aqui quando são fezes de humanos e são fezes de cachorro. E eu já sei. E, além de eu saber, a lixia é uma nata em saber que tem fezes de humano lá. Ela é absurdamente alucinada. Eu preciso controlar bastante ela. Ela fica muito em cima querendo comer aquelas fezes, tá? Então eu, por exemplo, eu tenho um grande problema aqui quando eu passeio nos arredores. Porque tem muito mendigo e infelizmente, tem muitas fezes de humanos na rua. E aqui, por exemplo, eu tenho cão e gato. E o Caju foi o último bicho que veio pra mim, né? O Caju é o gato. E eu já sabia que eu ia ter esse problema. E uma coisa que eu acabei desenvolvendo para eu evitar esse problema de acesso das minhas cachorras para comer o cocô do Caju foi que o Caju faz xixi e cocô aqui em cima. Então ele sobe tudo aqui e vai lá para cima fazer xixi e cocô. As cachorras não têm acesso nunca. Então eu não tenho problema de coprofagia aqui em casa. Por quê? Eu evitei o acesso delas. Se eu tivesse colocado no chão, com certeza eu teria um problema de coprofagia aqui em casa. Outras opções é onde o gato tem acesso à caixa de areia e o cão não, tá? E aí pode ser um portãozinho que vai separar aquele lugar e o gato consegue subir o portão, pular o portãozinho e o cachorro não tem acesso. Eu já vi caixas, cubos muito legais. É literalmente um cubo, onde o cubo em cima tem uma abertura, então o gato pula dentro do cubo, a caixa de areia tá lá dentro do cubo e o cachorro não consegue pular, né? Então você evita o acesso para ter mais controle dessa coprofagia também, tá? Então existe vários tipos aí de várias formas da gente evitar uma coprofagia quando se tem cães e gatos dentro do mesmo ambiente, tá? Porém, isso é normal. Não é porque é normal que a gente vai deixar fazer, tá bom? Isso é muito importante. Fezes de outros cães. Vamos lá. Existe aí algumas coisas. Quando um filhote... Eu tive esse caso aqui em casa, tá? Na época eu tinha a Tequila. A Tequila era uma bulldog francesa também. E eu peguei a mexerica. Não tinha nem a lixia, não tinha o Caju. E a mexerica veio. A mexerica veio com 60 e poucos dias de vida, tal. E aí, de repente, eu comecei a perceber que eu não recolhia cocô da Tequila. E aí, teve um dia que eu peguei a mexerica realmente comendo cocô da Tequila dentro de casa. Aí, o que eu fiz nesse caso? Não fiz absolutamente nada, tá? O que eu comecei a fazer foi sair mais com a Tequila para ela fazer cocô fora de casa, para diminuir a questão da coprofagia da mexerica. Por que isso acontece? A flora intestinal de um filhote, ela não está formada ainda, em termos de bactéria, flora intestinal, né? As bactérias do bem. Então, a flora intestinal do filhote ainda ela não está formada. Já a flora intestinal de um adulto tá. Então, automaticamente, ele comendo as fezes do adulto, ele vai formar aquela flora intestinal, tá? Mais rapidamente. Porém, a partir do momento que essa flora intestinal estiver intacta, esse filhote não vai precisar, não vai ter mais interesse em comer as fezes do outro, tá? Só que, a partir do momento que a gente começa a estabelecer uma rotina onde aquele cachorro faça mais cocô fora de casa, tal, para que dê tempo da flora intestinal do filhote formar, e aí eu não tive mais problema nenhum com ela,
né? Então ela se tornou adulta, não teve mais interesse, e ok, beleza. Agora, se eu tivesse, por exemplo, brigado, tivesse punido, tivesse esfregado o focinho dela no cocô, tivesse disputado o cocô o tempo inteiro com ela, isso se tornaria um processo reforçador. E a gente vai entender por que acontecem tantas recidivas aqui. E que muitas vezes é erro de manejo, gente. Tá? Então a gente precisa muito entender o que está causando aquela coprofagia para a gente conseguir ter a melhor forma de tratamento. E não necessariamente a melhor forma de tratamento é dar um anticoprofugo. A gente precisa saber o que está causando para a gente ter o melhor manejo naquele caso, tá? E foi aí que aconteceu aqui. Então, eu evitei, na verdade, eu deixava a tequila fazer mais cocô fora de casa e isso automaticamente diminuía a ingestão de fezes dentro de casa. E aí, depois... Nossa, gente, o que é isso? Eu nem sei o que é isso que tá acontecendo. E aí, automaticamente, a mexerica não teve mais interesse nenhum nas fezes dela, tá? Então, isso é uma coisa muito importante de ser investigada também, tá? Problemas onde um cão adulto come o cocô de um outro cão adulto, né? Geralmente tá acontecendo problemas de disputa aí. Problemas de disputa até por comida também, tá? Então tem um cachorro comendo mais e não tá deixando o outro cachorro comer. E aí, automaticamente, eu tenho fome, então eu vou lá e como o cocô do outro. Isso pode acontecer em casas que tem muitos cães, que a gente não tem muito controle daquela alimentação, e abrigos, né, gente? É muito comum também ter coprofagia em abrigo. Então, são coisas que a gente precisa investigar. Outros tipos de conflito. Que os cães, eles acabam comendo as fezes de outros cães, ou às vezes eles começam a comer as próprias fezes. E aí a coisa começa a virar patológica, tá? Eu falei das coprofagias que são naturais, são normais, e agora a gente vai entrar nas coprofagias que são patológicas. Aqui não tem muitos cães, mas a Rottweiler adulta come da Poodle adulta. Então, Valéria, eu vou falar várias coisas aqui, e aí é aquela coisa, a gente precisa investigar melhor o que está acontecendo dentro do seu ambiente, tá? A coprofagia, ela é um processo multifatorial, certo? E se a gente não trabalha o todo, a gente não vai ter sucesso em nada, tá? Então, eu ainda tô bem no começo aqui da nossa live. Então, pode ser que isso já melhore aí as suas dúvidas também, tá bom? Então, o que pode acontecer de cães ingerindo as próprias fezes? E aí a gente vai começar a perceber algo patológico aí que a gente precisa, tá? Cães que brigam entre si. Muito problema de conflito entre os cães. Esses animais, eles estão num lugar mais estressados. Gente, eu vou responder a pergunta de vocês lá no final da live, tá? Senão eu perco aqui o meu raciocínio. E que essas perguntas, elas podem ser respondidas aqui quando eu estiver conversando com vocês, tá? Então, isso pode desencadear um fator estressante, onde esses animais começam a comer tanto as fezes dele quanto as fezes dos outros animais também da mesma casa, tá? Isso pode acontecer em lugares que tem muito conflito. Brigas que acontecem dentro do ambiente familiar. Olha que louco. Se você, por exemplo, a sua família, você tá brigando com o seu marido, você tá brigando com a sua mulher e o seu cachorro tá lá, ele pode ficar ansioso por esse estresse e automaticamente ele pode desenvolver a coprofagia devido à ansiedade e devido à briga de vocês, tá? Ambientes que são muito estimulantes e tem muito conflito, e os conflitos, eles não necessariamente precisam ser de cães, eles podem ser problemas de conflito entre a família, e isso pode desenvolver coprofagia no seu animal, tá?
Pode desenvolver ansiedade. Os nossos animais são seres sencientes, os cães são seres sencientes, eles entendem tudo que está acontecendo naquele ambiente e eles sentem e absorvem tudo a ponto deles terem a coprofagia desencadeado por um processo familiar, por exemplo, tá? Isso é muito comum acontecer. Então, existem algumas predisposições raciais também no desenvolvimento da coprofagia, tá, gente? E eu sempre falo aqui que o top 10 da lista é o Shih Tzu, né? Quem tem Shih Tzu sabe que tem problema com coprofagia. Eu até falo assim, onde tá o cocô que tava aqui? O Shih Tzu comeu, porque assim, olha, cocô e Shih Tzu, eles andam junto. É incrível o que acontece aqui no caso. Existem essas predisposições raciais, tá bom? Então o Shih Tzu, em primeiríssimo lugar, Lhasa Apso, Maltês, Schnauzer, Pastor Alemão, Cavalier King Charles, muitas raças elas têm uma predisposição racial de comerem mais cocô do que outras, tá bom? E isso provavelmente pode desencadear um fator genético, algo do tipo, certo? Existem outras deficiências também que a gente precisa investigar, né? Como deficiências metabólicas, por exemplo, uma insuficiência pancreática, né? Uma síndrome da má absorção, aqueles animais que têm verminose, que têm pancreatite crônica, animais que sofreram giardia pode desencadear, por exemplo, a coprofagia, parvovirose pode desencadear a coprofagia, aqueles animais que tiraram um segmento do intestino e fizeram uma enterectomia, pode desencadear a coprofagia. Tudo isso está relacionado a quê? A falha na absorção intestinal que automaticamente deixa aquele animal mais propenso à coprofagia. Tá bom? Animais com espaço reduzido. Aquele animal que tá numa gaiolinha, né? Tá num quadradinho lá. Água, comida, banheiro, cama, descanso, não sei o quê. Ele não tem alternativa, gente. Os animais, os cães, eles são animais limpos. Eles não são animais porcos. Então, eles, do mesmo jeito que eles querem... dormir num local limpo, eles querem fazer xixi e cocô num lugar limpo também. E que muitas vezes essa coprofagia é porque para dar espaço para ele fazer cocô novamente. Então ele come as fezes para limpar aquele ambiente, tá? Então espaço muito reduzido, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem uma tendência muito grande desses animais serem coprófagos. Antigamente era muito comum, por exemplo, animais que eles estavam sendo vendidos em pet shops, onde era um determinado quadrado, desenvolver coprofagia. Porque às vezes a pessoa demorava horrores para tirar o cocô daquele lugar e ele automaticamente comia para limpar, tá? Então os animais, eles são limpos, e eles precisam, da mesma forma que ele precisa ter a cama, a água, a comida, ele precisa ter um banheiro limpo também. E que se você não vai limpar, ele vai limpar por conta própria. Eu peguei um caso desse. Foi um caso que, cara, aconteceu o seguinte. Veio um caso pra mim de um Border Collie, na época eu tinha 8 anos de idade, que, doutor, ele só come cocô de final de semana. Assim, como assim ele só come cocô de final de semana? Assim, muito estranho, né? Aí eu fui investigar o que acontecia durante a semana e o que acontecia durante o final de semana. Durante a semana, tinha empregada, segunda a sexta-feira. Então ele não comia, fazia cocô, numa boa. Final de semana, ninguém trocava o banheiro dele. O que ele precisava fazer? Ele precisava comer para fazer cocô de novo. Então, a falta de limpeza do espaço do banheiro faz com que os animais fiquem coprófagos, para eles limparem aquele lugar para fazer cocô de novo, tá? Então, muitas vezes é erro de manejo e erro de limpeza daquele lugar também, que desenvolve para um processo de coprofagia, tá bom?
aumento da ingestão da alimentação. Da mesma forma que aqueles cachorros que comem demais deixam as fezes mais palatáveis e têm uma propensão a ter coprofagia, da mesma forma, come de menos, eu fico com mais apetite e eu desenvolvo a coprofagia. Então, um balanceamento de nutrição é fundamental para que aquele animal não seja um animal coprófago também, tá? Então, alimentação de mais, fezes palatáveis. Alimentação de menos, fome, eu como o cocô por causa de fome, tá bom? E fatores comportamentais, como ansiedade. Ansiedade, gente. Ansiedade, tédio, punição e comportamento aprendido. Ansiedade, os nossos cães são cães ansiosos, infelizmente, tá? Da mesma forma que nós nos tornamos ansiosos nesse milênio, os nossos animais se tornaram animais ansiosos por diversos motivos aqui, que não é a pauta da nossa live hoje. Mas a ansiedade desenvolve comportamento de coprofagia. O que desenvolve a ansiedade? Várias coisas aqui, mas eu vou falar uma delas aqui. Punição. Aquele animal que toma bronca o tempo inteiro, ele se torna um cachorro ansioso. Se ele toma bronca, que ele come cocô, piorou ainda, tá? Porque aí, automaticamente, vai ser um comportamento aprendido. Você só tá reforçando ainda mais aquele cachorro comer cocô, tá? Então, ele é reforçado por um comportamento seu, que muitas vezes a gente, né, tem muitos tutores aqui que dão bronca naquele cachorro quando ele tá comendo cocô. Além dele ser reforçado por isso, porque isso cria-se uma disputa, ele vê as fezes como algo muito importante, que toda vez que ele tá lá, daqui a pouco ele tá fazendo cocô e ele tá virando pra comer de novo, tá? Porque a gente reforça muito aquele comportamento. E aí, além disso, desenvolve uma ansiedade muito grande. Brigas, né, que eu já tinha dito aí, brigas de casal, desenvolve ansiedade que pode desenvolver coprofagia. Aquele ambiente muito tenso, tanto de conflitos entre os cães, como conflito entre a família, pode desenvolver ansiedade. Esse animal pode virar um animal coprófago. Aquele animal que não tem absolutamente nada para fazer, né? É o tédio aqui que eu falei. Ele vê as fezes como uma alternativa de tirar o tédio também. E isso pode desenvolver a coprofagia, certo? E o comportamento aprendido que eu falei aqui. Muitas vezes o comportamento está tão instalado, que a gente não consegue fazer absolutamente nada. Porque a gente precisa muito mudar o tutor, a atitude do tutor, para aquele animal mudar um pouco o foco das fezes e não querer comer tanto, tá? Mas casos muito graves, já se passaram muitas coisas que foram errando ao longo do tempo e que aí não tem mais o que fazer, né? E será que só um coprovete, só uma coprofagia vai melhorar? Não vai melhorar. Se você não mudar a sua atitude, não vai mudar nada, tá? E além disso, tem várias coisas que a gente precisa pontuar também. Aqueles animais que não têm estímulo algum, eles não têm nada para fazer na vida. Eles estão deitados, eles não têm um ossinho, eles não têm um enriquecimento ambiental, eles não têm uma rotina de passeio, eles não frequentam o daycare, eles não frequentam absolutamente nada. São animais entediados, são animais ansiosos, né? E que eu não tenho nada para fazer na vida. Então, eu desenvolvo para uma coprofagia também. A gente aumentar a questão do enriquecimento ambiental. E qual que é a função aqui do enriquecimento ambiental, gente? Que eu sempre falo aqui no Instagram. Sempre. Não é simplesmente você dar um brinquedinho só para ele ter o que fazer e deixar você em paz assistindo Netflix. Não é isso. A gente vai aumentar os comportamentos naturais do cão de uma forma artificial, porque a gente tirou ele de um estado
no ambiente dele, no estado natural. Então, eles têm necessidades, eles precisam morder, eles precisam destrinchar, eles precisam farejar, eles precisam cavar, eles precisam fazer várias coisas, várias atividades. E isso, dentro do enriquecimento ambiental, a gente consegue fazer. E quanto mais enriquecimento ambiental ele tiver, menos comportamento... Isso é uma balança, tá, gente? Quanto mais estímulos, mais enriquecimento ambiental esses animais tiverem, menos problemas comportamentais a gente vai ter, tá? E um desses problemas comportamentais é a coprofagia. Quanto mais estimulado tiver esse animal, menos interesse ele vai ter nas fezes daquele que tá lá dando sopa, tá? Então, não adianta a gente só pensar no tratamento da coprofagia se a gente não faz toda essa parte de manejo, toda essa parte de orientação do que o tutor deve e que o tutor não deve fazer, porque isso é fundamental para a gente não ter um reforço e não se tornar uma coprofagia assim problemática, grave, que a gente não tem como tratar, tá? Infelizmente, existem muitos casos que estão tão graves, tão crônicos, que a gente não consegue chegar ao 100%. Porque é um trabalho tão grande, que o tutor acaba desistindo de tudo, tá? Mas, se a gente trabalha no modo preventivo, aí você não vai ter problema de coprofagia com o seu animal. É esse que é o grande ponto. A gente se a gente evitasse de fazer só o tratamento, né, sem pensar na prevenção, seria o ideal. Se a gente pensa só na prevenção, seria sempre o melhor dos problemas, não só para coprofagia, mas para tudo, gente. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. E que eu acho que eu vou responder, aí eu respondi bastante pergunta que falaram aqui pra mim, mas de qualquer forma eu vou perguntar, eu vou responder pra vocês, tá? Então, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é normal o cão ingerir as próprias fezes, mas é normal o cão ter todo aquele tipo de coprofagia. Aquelas coprofagias são naturais. Aquela coprofagia onde o cão ingere as próprias fezes, a gente precisa entender a causa. E a causa é sempre multifatorial. Então, a gente precisa mudar a questão nutricional, a gente precisa mudar a questão comportamental. E a questão comportamental a gente vai mudar, fazer técnicas de manejo, técnicas de enriquecimento ambiental, técnicas para mostrar qual que é a melhor forma daquele tutor abordar durante o ocorrido, tá? Na verdade, a gente vai evitar tudo isso. E o fator da ansiedade que desencadeia a coprofagia é importantíssima, tá? Então, controlar a alimentação, quantidade, hora certa, tirar o acesso às fezes. Kátia, mas como que eu tiro acesso às fezes se ele vai automaticamente comer? Esses casos, eles são muito mais graves, muito mais crônicos, tá? Não é que você vai conseguir tirar as fezes de uma hora para outra. Pode ser que, sim, o tratamento, né, com anticoprófago, a gente precise entrar para que tire ele um pouco daquele vício, mas se você não fizer todo esse manejo, né, todas essas questões aqui que eu vou falar de prevenção, a gente não consegue ter o melhor resultado. Ele vai parar de comer as fezes, vai enquanto ele estiver tomando o remédio. Depois que ele parar o remédio, ele vai voltar a tomar, tá? Então, não tem jeito aí. Eu falei que eu não tô legal hoje, né? Mas tô ficando cada vez mais feia. Então, se der tempo, na hora que ele... deixar aquele ambiente, por exemplo, deixar aquele tapetinho higiênico, deixar o banheiro limpo sempre, tirar as fezes, que é importante, né? Não deixar as fezes lá acumuladas 24 horas. O xixi, você vai trocar o tapetinho. O cocô, você vai tirar todo dia, toda hora que ele fizer cocô,
né? Não deixa dando sopa. Se ele tiver esse comportamento de querer comer as fezes, pode ser que ele precise entrar com um anticoprófago para dar mais tempo de você conseguir tirar as fezes sem criar disputa. A gente não pode criar disputa com aquele cachorro. Não adianta ele fazer cocô e você botar ele num canto e recolher a fezes no outro. Isso cria disputa e isso só reforça ainda mais o comportamento, tá? Ração de qualidade. Por que eu digo isso? Rações de qualidade são rações mais palatáveis e a ingestão vai ser menor. A ingestão sendo menor, você vai ter um equilíbrio da alimentação daquele animal, tá? Ração de qualidade, eles têm mais nutrientes digeríveis, né? Então, ele vai absorver muito mais aquela alimentação, tá? E vai diminuir a questão das fezes também. Saúde mental, gente. Se um cão que tem coprofagia e não tem saúde mental instalada, isso não vai adiantar nada. Então, a saúde mental é a rotina de enriquecimento ambiental, como eu disse aqui, rotina de exercícios, então passeio, creche, vai pra praça, vai brincar, tá? Ele precisa ter atividades, exercícios, ter uma rotina saudável de exercícios. Para que ele não tenha tanto estímulo em comer as fezes, tá bom? Por quê? Ele tem muitas outras coisas para fazer, ele tá mais cansado, a serotonina dele tá mais no alto, o nível de ansiedade dele tá muito menor também. Tudo isso instalado pra gente diminuir a questão das ingestões, tá? Organização de espaço. Água, comida e cama num ambiente, banheiro no outro. Kátia, não tenho ambientes diferentes, eu tenho só um ambiente. Então, num lado você vai colocar água, comida e ração, né? E água e cama, e no outro você vai colocar o banheiro. Mas aquele banheiro sempre deve estar limpo. Tire aquela coisa de pensar, ai não, eu vou deixar o cocôzinho dele aqui para ele saber que aqui é o lugar de banheiro. Tá. Pode ser que ele veja isso como um local de banheiro, mas pode ser que ele veja aquilo também como uma forma dele amenizar uma ansiedade e interesse mais pelas fezes, tá? Então, cocô a gente precisa tirar na mesma hora que o cachorro fez, tá? Não deixe. E nunca punir o seu cão quando ele estiver comendo cocô, tá bom? Isso pode gerar um reforço. Ele pode ficar muito mais interessado nas próximas vezes e pode gerar ansiedade que pode desenvolver a coprofagia, tá? Então, nunca dê bronca no seu cachorro quando ele estiver fazendo isso. Isso, ao longo do tempo, se torna um processo crônico e de quase difícil de tratamento aí também. Então, os medicamentos, gente, eles são adjuvantes quando a coprofagia é instalada. E o tratamento só será eficaz quando a gente trabalha todo o contexto, inclusive o tutor. O tutor é o ponto-chave para melhorar ou piorar a coprofagia, tá? Então, tutores, por favor, pega essa live aqui, seu cachorro tá com coprofagia, pega essa live, ouça tudo de novo, coloque tudo em questão aqui, e aí vai fazer o exercício de casa, tá? Porque com certeza aí você não vai precisar nem de uma consulta. Espera só um pouquinho, gente. Vai, Betão. E aí eu deixo uma reflexão aqui para vocês. Os seres humanos, desde o início da domesticação, a gente disponibilizou aos canídeos uma fonte de alimento rico em restos alimentares humanos e resíduo de fezes, e os animais foram tolerados e talvez até mesmo encorajados, próximos a assentamentos humanos, para desempenhar o seu papel como unidade de eliminação de lixo biológico. Os nossos cães eram os nossos lixeiros, né? E a gente domestica um animal coprófago e a gente quer que ele perca esse hábito porque pra gente é asqueroso, mas pra eles não, tá? Então é uma reflexão aqui que eu deixo pra vocês. Os nossos animais não são
porcos, não são nojentos, eles são animais que desenvolveram essa habilidade e que essa habilidade foi muito importante para a sobrevivência deles e para um processo de domesticação também, tá? E automaticamente, hoje, a gente não tem, sabe, a gente não tem esse problema mais sanitário, digamos assim, alguns locais tem também, mas hoje a gente vive num outro contexto e é totalmente nojento pra gente agora, tá? Então, é isso que precisa ser refletido aqui, tá bom? Eu vou responder as perguntas aqui. Ô, Caju, vai pegar água pra mim, cara? Não consegue, não? Mãe tá com a boca seca, cara. Vamos lá. Peraí que eu... Então, da Valéria, né? Aqui não tem muitos cães, mas o Rottweiler adulto come o cocô da Poodle adulta. Valéria, então você precisa entender aí o que está desencadeando essa coprofagia. Se ele já começou a ter esse hábito de toda vez, eu não sei quem chegou primeiro aí, como que é a rotina deles, se eles têm uma rotina de enriquecimento ambiental, de atividade, se você recolhe mais as fezes ou não, se você dá bronca nesses cachorros, que isso pode reforçar bastante o comportamento deles. Tudo isso precisa ser visto e trabalhado. E que uma coisa que você pode fazer é dar o Coprovet, o anticoprófago, para sua Poodle, para diminuir a coprofagia do Rottweiler, tá? Porém, a gente precisa fazer tudo isso que eu falei. Eu não vou, não vou repetir, porque assim, se você perdeu alguma parte da live, eu convido você a assistir tudo de novo para você entender mais a questão do contexto e colocar tudo isso na sua rotina também, tá? Mas uma coisa que você pode fazer é dar o anticoprófago para ela, para ele automaticamente diminuir. Mas se você não trabalhar toda a parte de enriquecimento ambiental e toda a parte de manejo que você tem com ele, não vai adiantar. Ela vai parar de tomar o remédio, o Rottweiler vai começar a comer as fezes de novo. Meu cachorro, depois de idoso, começou a comer fezes da gata e eu brigava, mas não vou parar. Mas vou parar para não reforçar, então. Então, não sei se você assistiu a live inteira, mas cocô de gato é pestiço de cachorro. E isso é um comportamento inato. O que você tem que fazer aí é evitar o acesso do cachorro na caixa de areia da gata, tá? E aí você vai ver como que você consegue fazer isso dentro da sua casa. Eu já falei aqui, eu tenho um gato, né, que vocês viram, e 2 cachorros. E onde ele foi fazer? Ele foi comer, tudo bem, ele come aqui, mas ele faz xixi e cocô aqui. Então as minhas cachorras não têm acesso à caixa de areia. Se essa caixa de areia estivesse no chão, as minhas cachorras comeriam as fezes dele. Só que isso, eu vou brigar? Não vou. Porque isso é estímulo, é estimulante, é inato, é natural, tá? Isso é uma coprofagia natural. Você não deve brigar. O que você deve fazer é evitar o acesso à caixa de areia pro cão. E o gato ter acesso à caixa de areia tranquilo. E aí você retira as fezes dele, tá? Tem com algumas raças terem predisposição à coprofagia? Tem, eu já disse aqui, muitas raças, Shih Tzu, Schnauzer, Pastor Alemão, Cavalier King Charles, Lhasa Apso, pode ter outras raças também, mas essas são as raças que têm mais predisposições a serem animais coprófagos. Boa noite. Cão que come as próprias fezes de outros na creche, come ração super prêmio e vai para creche. O anticoprófago ajudaria? Então, Verônica, aí é um caso que precisa entender muito a logística desse lugar, tá? E infelizmente, quando a gente trabalha, e é o que eu sempre o que eu disse aqui na live também, quando a gente trabalha num grupo muito grande, às vezes cães de abrigo têm esse comportamento também, cães que dentro da mesma casa têm esse comportamento também.
Precisa entender esse cachorrinho. Esse cachorrinho, ele tá bem aí, ele fica bem nesse ambiente, ele tem uma ansiedade. Como que é esse cachorro? Porque pode ser que ele não esteja muito bem adaptado à creche também, tá? Mas precisa entender aí muito o contexto. Não dá anticoprófago, aí você teria que dar anticoprófago para todos os cachorros da creche. Não é essa a opção. O que eu vejo a opção aí é entender como que esse animal se comporta na creche, tá? Então aí você precisa entender muito a linguagem dele, se ele tá se sentindo confortável, se ele tá muito ansioso, se ele tá muito estimulado. E assim, é isso que eu posso falar, porque é uma coisa que precisa ser estudada muito minuciosamente, tá? É isso que... E claro, quanto mais atividade esse animal tiver, a tendência é que ele pare de comer as fezes de outros cachorros, tá? Mas isso é muito comum em casas e em lugares que tem muita população de cães. Parabéns pela live, maravilhosa. Obrigada, Juliana. No caso do Hot, come Premier, fica em local limpo, grande, tem amiga pra brincar, mas come fezes da Poodle que fica dentro de casa. Então, Valéria, precisa entender como você fica nesse tipo de atitude, tá? Qual a atitude que você toma? Porque se a Poodle tem acesso dentro de casa e ele não tem, pode ser uma forma dele chamar a atenção também por ela estar dentro de casa e ele não, tá? Então tem bastante coisa aí para trabalhar. E o que é importante, você não estimular ainda mais ele comer, que pode ser um comportamento reforçador aí e chamar a atenção de vocês, tá? Nunca dei bronca, não recolhi as fezes na frente dela, já usei medicamento da Poodle, mas nada adiantou. Então aí, Valéria, assim, são várias coisas que precisam ser trabalhadas, aí eu sugiro que você procure um veterinário comportamentalista para trabalhar essa questão da coprofagia com vocês, tá? Mora em apartamento e desde filhote ela só faz necessidades nele, apesar de às vezes ficar até 2 horas após comer a ração. Depois ela começou a espalhar o cocô mesmo fazendo no pallet. Então, Andréia, é um comportamento aí de ter interesse em querer brincar um pouco com essas fezes, tá? Então, eu sugiro que você avalie bastante o espaço dela, enriquecimento ambiental, estímulos, atividades, exercícios físicos, para que ela não tenha tanto interesse em brincar com as fezes. Parabéns, amei, muito obrigada. Muito esclarecedor, obrigada. É mais indicado recolher as fezes na frente do animal ou não? Fiquei em dúvida. Júlia, se ele não come as fezes, não tem problema você recolher as fezes. Agora, se ele tá na intenção de comer e você evita e tira na frente dele, isso pode criar uma disputa, tá? Então, não deve... Se o animal já é um cão coprófago e ele tá cheirando, tá fazendo cocô e você vai lá e automaticamente no susto vai lá e recolhe, isso pode ser reforçador. Agora, se ele não tem interesse nenhum, não vejo problema em recolher as fezes na frente dele. Até o adestrador não conseguiu entender e corrigir. Então, André, aí precisa de um veterinário comportamentalista, tá? Revirar lixo e coprofagia tem a mesma origem instintiva, então, pelo contexto histórico que você falou no início? Sem dúvida, sem dúvida. Lixo tem restos alimentares, né? Existem cães errantes aqui que eles vão revirar o lixo para comer. A coprofagia, ela tem a mesma função também. E foi o que eu falei, eu moro aqui próximo da Avenida Paulista e tem muito mendigo, muito morador de rua, e eu tenho um grande problema com fezes de humanos na rua. E a Lixia é uma cachorra alucinada por fezes de humanos. Se eu deixasse ela o tempo inteiro solta, nossa, ela voltaria aqui em casa, meu Deus do céu, não sei nem como. Né? Mas isso tem a mesma função, sim. É a questão da sobrevivência e da domesticação. E se os gatos do vizinho forem fazer fezes no quintal da casa dos cachorros, o que é mais indicado fazer?
E aí eu imagino que você tenha falado os gatos dos vizinhos ir lá e o cachorro comeu o cocô do gato, né? Imagino que seja isso. Olha, aí é um problema entre vizinhos, que eu diria. Porque aí você vai ter que conversar com o seu vizinho e evitar o acesso dos gatos para entrar na sua casa, tá? Só dessa forma que você vai conseguir trabalhar a coprofagia no seu ambiente. Tudo bem, gente? Eu tinha algumas questões aqui, mas claro que eu tive que responder a de vocês primeiro. Vamos lá. Ainda tem uns minutinhos? Filhote com giardia que tem coprofagia, precisa tratar a coprofagia? Gente, não. Sabe por quê? Você vai tratar primeiro a giardia, tá? Então, uma coisa que é muito importante, esse filhote tem giardia e, claro, se esse cachorro começar a comer as próprias fezes, ele automaticamente vai voltar a ter giardia de novo, tá? Não, esse não é o caso, a gente não pode punir, a gente não pode brigar, o que a gente tem que fazer é fazer com que esse cachorro comece a sair um pouco mais na rua, fazer as fezes lá fora durante esse tratamento. Porque a giardia, ela tem um problema de absorção intestinal, tá? Ela causa problemas de absorção e automaticamente esse filhote, ele pode desenvolver a coprofagia pela falta de nutriente que ele está tendo naquele momento, tá? Então, primeiro trata a giardia. Claro, evitar o acesso às fezes seria o ideal. Então, saia mais com esse animal na rua para ele fazer mais cocô na rua e evitar que ele coma, tá bom? Essa é a melhor forma de tratar a coprofagia com giardia. Cães que fizerem enteroctomia têm propensão a ter coprofagia? Sim, sem dúvida. Cães que tiraram um segmento grande ou muito significativo do intestino, eles têm mais problema de absorção intestinal, né? Como a gente já tinha dito aqui, os cães, eles têm um trato digestório muito curto. Então, se a gente tira ainda, ele teve que fazer uma retirada, ele vai ter mais problema de absorção intestinal. O ideal aí é você procurar um nutricionista, tá? Para ver qual que é a melhor formulação aí de alimentação para que esse animal tenha melhor forma aí de absorção intestinal, tá? Mas tem uma propensão muito grande. Tratei com Coprovete e ele ficou bem durante o tratamento, depois voltou a comer. Por que será que isso acontece? Então, se a gente não trabalha toda a parte de manejo, toda a questão aí do tutor, não vai adiantar. A gente só tá tratando a ponta do iceberg, tá? Então, Coprovete, só o Coprovete não vai adiantar. Se a gente não entender a causa da coprofagia, não vai adiantar, tá bom? Meu filhote está comendo as fezes do meu outro cão, o que fazer? Então, foi o que eu tinha dito, né? Filhotes não têm a flora intestinal muito bem formada e os adultos têm. Então, automaticamente ele come para melhorar, para formar a flora intestinal. O que você deve fazer aí, nesse caso, é sair mais com o seu cão adulto, para ele fazer mais cocô fora de casa. E a partir do momento que aquele filhote tiver com a flora intestinal formada, ele automaticamente não vai ter mais interesse, tá? Se você der bronca no filhote, ele vai se tornar um cão coprófago, tá? Por reforço, por punição, por ansiedade. Tudo isso tem que ser avaliado, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra aqui nas próximas vezes. Quarta-feira seguinte tem live também às 8 horas. Um abraço, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.